Theos é Deus. Theos é a expressão grega que é traduzida para o português é Deus. E logos, logia, significa estudo, tratado, doutrina. Portanto, teologia significa doutrina, né? Estudo, tratado sobre Deus e as coisas a Ele relacionadas. Aqui nós temos a definição da expressão do termo teologia. E aí, aquilo que eu falei agora há pouco, o que é estudar teologia? É estudar sobre Deus. Nós iremos nos aprofundar aqui. Serão 10 disciplinas em que nós iremos mergulhar no conhecimento de Deus, tá bom? Nas coisas relacionadas a Deus. Qual o objeto de estudo da teologia? O que a teologia estuda, gente? Qual o objeto de estudo dela? Vejam, que toda ciência tem um objeto de estudo. A biologia tem o seu objeto próprio de estudo. A geografia tem seu objeto de estudo, né? O espaço. Né? O espaço humano, o espaço físico. Né? O direito tem o seu objeto próprio de estudo, que são as leis, a jurisprudência, enfim. Toda ciência, a medicina tem o seu objeto de estudo, toda ciência tem o seu objeto de estudo. E a teologia? Qual é o objeto de estudo da teologia? Bom, se teologia é o estudo sobre Deus, alguém diria o seguinte: o objeto de estudo da teologia é Deus. Ocorre que nós não podemos pensar a teologia como nós pensamos a biologia, como nós pensamos a física, a geografia ou a história. O Carlos é historiador, ele estudou história lá na Unifesp. Ocorre que o objeto de estudo da teologia, nós não podemos, por exemplo, fazer um experimento com o objeto de estudo da teologia, como, por exemplo, a história. A história você consegue verificar, ela é verificável. A física você consegue, a química você consegue através de laboratório, biologia, laboratório. E Deus? É possível você pegar Deus e colocá-lo num laboratório para estudá-lo? Não. Então nós não vemos a teologia como vem as outras áreas do conhecimento. Sim, gente, nós precisamos analisar que o objeto de estudo da teologia é a revelação. Não perca de vista que a teologia estuda a revelação, e a gente vai ver a revelação especial e a revelação geral. Assim, quando nós estivermos estudando o objeto de estudo propriamente dito da teologia, que é a revelação, a Bíblia é Sagrada. A teologia tem como objeto a revelação de Deus aqui nas Escrituras. A teologia tem como objeto de estudo a revelação de Deus, por exemplo, na natureza. Ou vocês não se lembram do que está escrito no Salmo 19? Deus se revelando na natureza. Deus se revelou na natureza? Sim. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus deixou, como diz o doutor Adalto Lourenço, Deus deixou as suas impressões digitais na criação. Quando você olha para a complexidade que é o universo, você percebe que há um Criador, que Deus criou. A própria estrutura anatômica do homem, né? O ser humano, ele é muito complexo. Isso revela o que, gente? Que há um Criador. Isso é o que nós chamamos de revelação geral. Mas há uma revelação que é superior a esta. Há uma revelação que é mais específica, que nós chamamos de revelação especial, que é a revelação que está aqui na Bíblia Sagrada, que a gente vai especificar daqui a pouquinho. Então veja que o objeto de estudo da teologia é a revelação de Deus. É o que de Deus está revelado na natureza e na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Quais os objetivos da teologia? A teologia tem como objetivo principal examinar os fatos a respeito de Deus e da relação entre Ele, o Criador de todas as coisas, do universo, e ainda apresentar esses fatos numa unidade racional.
Veja que a teologia, ela examina os fatos. Ela não cria fatos, ela examina os fatos. A teologia, ela tem como papel fazer com que o que está posto aí seja examinado, investigado, pesquisado, e ela então apresenta esses fatos de forma racional, lógica, sistematizada. A teologia não cria, portanto, os fatos, ela descobre, relaciona. Esses fatos devem ter existência independente dos processos mentais subjetivos do teólogo. O que é isso? Quando você vai estudar teologia, você precisa se desprender, despir-se de todo e qualquer fundamento filosófico que você tem. Porque, do contrário, se você trouxer, aqui tem várias pessoas que têm graduação em diversas áreas. Se eu trouxer as minhas concepções e preconcepções da academia, da filosofia, e eu tentar aplicar isso ao estudo da teologia, não vai dar certo. Vai acabar influenciando na interpretação, na exegese, na extração do texto sagrado. Por exemplo, alguém que é deísta. O deísmo é uma corrente filosófica que diz que Deus criou o universo, criou todas as coisas, mas Deus deixou esse universo por conta. A Deus dará. É como o relojoeiro que fez o relógio e o relógio funciona lá sozinho, e ele está aqui vendo o relógio funcionar. Os deístas, eles entendem assim, que Deus criou o universo, mas ele não interfere na criatura. Ele é apenas transcendente, ele não é imanente. Veja, se um deísta ele começa a fazer uma leitura das escrituras sagradas, essa filosofia vai influenciar na interpretação. Por isso que nós sempre pedimos aos alunos: você vai começar a estudar teologia? Se despe de todas as preconcepções que você tem, as filosofias, aquilo que você aprendeu na academia. Aqui, procure chegar vazio para receber de Deus e ser cheio de Deus. Tá bom? O objetivo da teologia: nos auxiliar a responder. Teve alguém que falou aqui, nos auxiliar a responder aos questionamentos da mente, sobretudo aqueles que nos colocam muitos em um beco sem saída. Verdade. Alguém falou aqui: não, eu estudar teologia porque eu preciso, às vezes, dar a resposta. Aquilo que Pedro falou aqui, ó. Quem foi que falou? Foi ela. Pois bem, aquilo que Pedro falou. Qual é a razão da nossa fé? E de vez em quando surgem alguns questionamentos. E às vezes são questionamentos tolos. Por exemplo, a gente fica assim às vezes, né? Não vejo sem sair. Mas às vezes são questionamentos assim, ó. Quem foi a mulher de Caim? Quem foi a mulher? Essa pergunta é uma das perguntas que mais me fazem em sala de aula. E lá fora, na maioria das vezes é querendo te pegar, querendo te colocar num beco sem saída. Por que esse camarada vai me dar a resposta mesmo? Por que eles perguntam quem foi a mulher de Caim? Porque Caim tinha o seu irmão, Abel. Ele matou Abel. Aí ele diz o seguinte: se só tinha Caim e Abel, Adão e Eva, quem foi a mulher de Caim? E aí? Você sabe me dizer quem foi a mulher de Caim? Não me responda agora. A gente vai analisar agora na disciplina pentateuca. Quem foi ela? Um dia eu peguei um mototáxi, aí eu fui dar aula na Folha 6. Antigamente nós tínhamos vários núcleos em Marabá e tarde, não era aqui. Isso aqui foi inaugurado em 2017. Aí eu peguei um mototáxi. Quando eu desci, ele viu que eu estava com a Bíblia, que eu estava com os livros, aí ele percebeu que eu era crente, aí ele disse assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu atrasado. Já sabia que era. Aí eu faço, pergunte. Aí ele disse: quem foi a mulher de Caim? Fez essa pergunta aqui. Eu nunca me esqueci, por isso que eu coloquei ela. Quem foi a mulher de Caim? Aí eu convidei ele: olha, eu sei que você está trabalhando, mas se você quiser entrar para a aula, eu aproveitei a oportunidade de lançar rede, né? Se você quiser entrar para a sala de aula, eu explico, eu estou atrasado. Veja, que as pessoas elas têm alguns questionamentos. Qual a origem do pecado? Você sabe onde o pecado originou-se? Como se deu essa origem do pecado? Né? Deus se arrepende?
Deus se arrepende, irmão? Sim. Deus se arrepende como? Vocês têm na Bíblia, pelo menos acho que 5 passagens no Antigo Testamento, a Bíblia dizendo que Deus se arrepende. Só lembrar vocês aqui, Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive, lembra disso? Sim. Em Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Em 1 Samuel, Deus se arrependeu de ter constituído Saul. Essa é fácil. Teve outra ocasião que eu não me lembro agora. Enfim, não me lembro. Mas veja, a pergunta é, Deus se arrepende? E se Deus se arrepende, que arrependimento é esse? Para Deus se arrepender, necessariamente ele precisa ter cometido algum erro. E Deus erra? Não. E que arrependimento é esse? A teologia nos explica, gente. Eu vou tentar explicar a vocês esse arrependimento de Deus quando a gente for tratar sobre Gênesis 6. Veja que a teologia ela tem esse papel de nos ajudar a dar respostas da razão da nossa fé. Porque às vezes as pessoas nos colocam em beco sem saída, com perguntas difíceis de responder. E eu digo já de imediato, eu não sei todas as respostas. E se eu não souber dar resposta, vocês podem ter certeza, eu vou dizer não sei. Porque dizer que sabe sem saber é orgulho, é prepotência, é soberba. Eu não faço esse papel. Se uma pergunta que eu não sei responder, você pode ter certeza. Eu vou dizer, olha, agora eu não vou te dar a resposta, mas eu vou procurar ela. Eu vou em busca dela, porque eu sei o caminho. Eu sei onde chegar até a resposta. Pastor Silmar Coelho ele diz o seguinte: o crente, o ensinador, o professor, ele não precisa saber todas as respostas, mas ele precisa saber onde encontrar todas as respostas. Certo? A teologia tem esse papel, gente, de nos ajudar a dar satisfação, a dar respostas plausíveis de algumas questões que são difíceis. E eu digo a vocês, tem questões na Bíblia que são extremamente difíceis. E muito. Complexas, muito complexas. E aí, de vez em quando eu uso uma tangente que tem na Bíblia. Vou dizer para vocês qual é. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Está escrito, não? Moisés diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Portanto, gente, tem coisas que não nos foram reveladas. E se não foi revelado, o que passa disso é mera especulação. E a especulação, ela é até aceitável, desde que seja uma especulação responsável. Eu vejo muita gente especulando nas escrituras, mas de forma irresponsável, né? Fazendo uma hermenêutica totalmente contrária aos seus princípios e com isso trazendo inclusive problemas. Assim, gente, nós vamos ter problemas para encontrar algumas respostas, iremos, mas com oração, com a ajuda do Espírito de Deus, que foi quem revelou os Escritos Sagrados, a gente chega, né, a uma resposta plausível, certo? Aí vocês vão ficar com essas perguntas aí na cabeça. E agora, quem poderá nos ajudar? A teologia nos ajuda, tá bom? Levem essas perguntas para casa e a gente vai começar a responder elas na próxima aula. Bom, objetivos da teologia, nós temos aqui o Dr. Roger Olson. Ele escreveu um livro de introdução à teologia. Ele disse que Deus fez durante 2000 anos para levar seu povo ao entendimento da verdade. A teologia é exatamente isso. A fé, vamos ler juntos? A fé buscando o entendimento da verdade de Deus. A teologia tem esse papel. A teologia busca o entendimento daquilo que está revelado. Quem aqui não se deparou com um texto que você lê, relê, lê por muitas vezes, você não consegue extrair, não é verdade, o sentido daquilo? Gente, se você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, só ela é suficiente para promover em nós
a salvação, a Bíblia. Só a Bíblia é suficiente. Agora, para nós termos o entendimento de passagens complexas que aqui tem, aí a gente precisa recorrer à teologia. Aí sim entra o papel da teologia. Como aqui nós temos professores, educadores, nós temos pastores, nós temos aqui pessoas que querem pregar, que querem ensinar e que querem conhecer mais, você está no lugar certo. A teologia vai te dar, né, todo esse arcabouço de conhecimento que você possa expor isso. Amém. Foi? Valeu. Olha, o objetivo da teologia. A teologia contribui para a formação. Aquilo que eu falei agora há pouco. Nós temos pessoas melhores, cidadãos melhores, crentes melhores. Porque quando você passa a conhecer a Deus, você, né, a palavra de Deus, o próprio Deus faz uma mudança em você. Você não dá mais trabalho para ninguém. Crente, gente, crente salvo, liberto, regenerado, transformado, não dá trabalho na sociedade, não. Não dá trabalho para o seu pastor, não dá trabalho na escola, na faculdade. Ele é exemplo. Né? Nós temos um irmão militar aqui. Né? De todos os presos que já passaram pela mão do irmão, quantos eram crentes convertidos, salvos? Vá lá na delegacia. Vê se crente dá trabalho para a sociedade. Mas eu estou falando de salvo, tá, gente? Tem uns que não pagam os outros. Ainda não regeneraram, quando regeneraram. Não, esses crentes que não pagam os outros, essa fama nós temos, né? Infelizmente. Misericórdia. Pregaram essa ideia de crente enrolado. Pastor, estou lhe falando. São pessoas que não nasceram de novo ainda. A gente fala, eu não vendo para crente. Tem um monte de amigo meu que fala, mas não eu foram não vendo para regenerados. crente. Misericórdia. Porque o regenerado, o salvo, ele tem o seu caráter totalmente moldado ao caráter de Cristo. Verdade. Ele passa a ficar parecido com Jesus. Quando você passa a andar com Deus, a conhecer a Deus, você fica parecido com Jesus. As suas atitudes, como você fala, como você anda, o que você faz, os seus negócios, os seus tratos, é parecido com Jesus. O que foi que Paulo disse? 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores, como eu sou. Nós precisamos ficar mais parecidos com Cristo. E a teologia faz isso, tá, gente? Teologia auxilia na conservação da pureza doutrinária. O que é isso? A teologia evita heresias. Uma igreja que não tem doutrina, que não tem conhecimento bíblico, que não tem conhecimento teológico, esta igreja está fadada a heresias. Está fadada ao entranhamento de ensinos deturpados e até ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Paulo falou a Timóteo lá na segunda epístola, capítulo 4, nos últimos dias ensinarão doutrinas de demônios. E se não tiver teólogos, se não tiver ensinadores, mestres na igreja para corrigir, nós temos 5 ministérios no Novo Testamento dados por Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. O ministério de apóstolo, né? O profeta, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestre é o 5º. O pastor Gesiel Gomes, alguém conhece o pastor Gesiel Gomes? Ele disse que esses 5 ministérios são comparados aos 5 dedos da mão. E o mestre é o menor, porque ele nunca disse que sabe, mas sabe. As pessoas dizem que ele sabe, mas ele mesmo não diz que sabe, porque ele é o menor. Esse dedo aqui, geralmente, é o que nós usamos para tirar aqui a Não é verdade? Eu já vi muita gente fazendo isso aqui. Esse, mas esse aqui é o que mais se usa, é o menorzinho. É o mestre. O mestre na igreja, ele tem a função, o papel de corrigir os erros doutrinários, de evitar que a igreja caminhe para as heresias, para os modismos, para aquilo que é contrário às Escrituras e à sã doutrina. Ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja, se não fossem os teólogos, gente, se não fossem os mestres, né, a igreja estaria caminhando ainda hoje para um despenhadeiro doutrinário. Lembram da igreja de Bereia? Os irmãos bereanos,
que Paulo chegou lá para pregar e os irmãos bereanos, Paulo pregava e ele ia lá, e eles iam conferir, não, tá certinho, Paulo, continue pregando. E era Paulo, não era eu, não era Paulo, os irmãos conferindo o que Paulo estava pregando. Certo? Só esses slides aqui. Aí nós temos ao longo da história, ó, Pedro Valdo. Depois vocês vão estudar a história da igreja e vocês vão ver quem foram esses homens, os valdenses. Jerônimo de Savonarola, né? John Hus, alguns aqui já ouviram falar, foram homens, foram teólogos que estiveram ao longo da história da igreja, né? Sendo usados por Deus para corrigir desvirtuamento doutrinário que aconteceram ao longo da história da igreja. E aí eu encerro com essa frase do professor Zacarias Severus. Ele tem uma teologia sistemática. Ele diz o seguinte: uma teologia bem fundamentada na Bíblia é necessária para combater ataques e preservar a pureza da verdade cristã. Onde tem teólogos, onde tem mestres, onde tem ensinadores, não tem espaço para heresias, para ensinos deturpados, para ensinos errôneos e que corrompem, sabe, a verdadeira fé cristã. Gente, concluindo, nós estamos vivendo dias muito difíceis, terríveis. Olha, ideologia de gênero, progressismo, ataques à base da sociedade. A base da sociedade é a família, né? A família é a base da sociedade, é a base nuclear. Está vindo ataques frontais contra essa base. E esses ataques, gente, é o que nós chamamos de guerra cultural. Guerra cultural. E essas ideologias que eram seculares, elas hoje estão entrando na igreja através de ensinos teológicos. Tá bom? E aí nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos, como mestres, como ensinadores, como estudantes das Escrituras Sagradas, estarmos antenados ao que está acontecendo e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos base, nós temos fundamento, nós temos alicerce. Diga, meu irmão. Pastor, eu estava vendo que às vezes esse ministro usa de má fé para tomar algumas ações